E em termos de saúde, são realmente vários os perigos da exposição a estas temperaturas elevadas. Um deles diz respeito à nossa pele. Vamos abordar o tema com a ajuda do dermatologista Luís Uva, que se junta agora a nós em direto por videochamada. Boa noite, bem-vindo ao Fala Portugal. Obrigada pela sua participação. Este calor intenso vem acompanhado também de um risco elevado dos raios ultravioleta? Sim, este calor elevado, obviamente com estas altas temperaturas, temos o sol também a fazer o seu papel, não é? Temos a radiação UVA e UVB, que são as que atingem a superfície da Terra, sendo que a maior responsável pelas queimaduras é o UVB, que é aquela radiação que nos dá aquele eritema, portanto aquela vermelhidão típica das queimaduras solares. E, portanto, temos que redobrar os nossos cuidados, não só a nível da hidratação, como também, obviamente, da proteção solar. Não esquecer que a pessoa não é por estar à sombra que está totalmente protegida, porque os raios também são refletidos, por exemplo, na areia da praia, ou na relva, ou mesmo na água, no mar. Portanto, todos os cuidados são poucos. A proteção deve ser uma proteção elevada, deve ser redobrada também e reposta de 2 em 2 horas, normalmente, quando a pessoa vai à praia. E portanto, isso, o vestuário nestes dias significa que ser... é mais fácil fazer uma queimadura solar com menos tempo de exposição solar? Sim, basicamente o que acontece é que quanto maior é a radiação do VBs, mais fácil é essa queimadura. Não está diretamente relacionada com o calor, mas diretamente relacionada com esse grau de radiação. E, portanto, estava a dizer que as pessoas se deviam proteger usando protetor solar, mesmo estando à sombra e mesmo sendo pessoas eventualmente morenas. Sim, toda a gente deve usar proteção solar, obviamente que uma pessoa que é morena, portanto tem um fototipo mais alto, pessoa de raça negra, tem mais proteção contra a radiação, tem uma proteção natural, mas não é por isso que não deve usar a proteção, até porque também sabemos que também esta radiação também causa o envelhecimento e as pessoas também não querem envelhecer, não querem parecer piores e portanto devem usar por todos esses motivos. E como fazer um bom uso do protetor solar? Que fator devemos usar e de quanto em quanto tempo é que devemos de facto renová-lo? Pronto, era isso que falávamos há pouco, ou seja, a proteção deve ser alta, deve ser uma proteção de 50, um FPS 50, e deve também ter atenção se protege contra os raios de UVA. Portanto, nós sabemos que os UVBs são aqueles que mais provocam a queimadura, aquele eritema que nós vemos típico do queimar, com aquela sensação de comichão que a pessoa tem, ou de dor mesmo, mas também não nos podemos esquecer dos UVAs, que são aqueles que penetram mais fundo na nossa pele e que também causam mais cancro de pele, nomeadamente o melanoma, que é aquele que é o mais grave. E ter muita atenção, obviamente, também às crianças, porque é nessas alturas, quando a pessoa é mais jovem, que às vezes é mais descuidada e acaba por depois sofrer as consequências mais tarde devido a essa mesma radiação que vai alterar a genética da nossa pele. Ou seja, nós temos como se fosse, portanto, nós temos um número de horas que a nossa pele pode apanhar sol. Passado esse número de horas, nós vamos estar muito mais expostos e, portanto, vamos ter problemas, nomeadamente a nível, como eu dizia, da genética das nossas células a nível cutâneo. É ou não saudável apanhar aqueles 10, 15 minutos de sol sem protetor solar, à conta do que se fala muito da absorção da vitamina D, que também é importante? Certo, e é interessante ter falado desse tema, porque a vitamina D, nós sabemos que só cerca de 5 a 10% da vitamina D necessária é que é captada exatamente por esta luz solar. Portanto, se nós vimos bem os países nórdicos, então havia uma enorme falta desta vitamina. Portanto, a maior parte é pela ingestão e não pela luz solar. Independentemente de termos a proteção solar, nós vamos também continuar a captar vitamina D, portanto eu acho que é importante a pessoa se proteger. E ainda bem que falou nisso também, por outro motivo, porque a pessoa deve aplicar essa proteção solar antes de sair de casa, não é quando chega à praia ou quando dá o seu passeio que deve aplicar, portanto deve ser aplicado cerca de meia hora antes da exposição solar. Naturalmente que o ideal é prevenir as queimaduras solares, mas no caso de elas acontecerem, como é que as devemos tratar? Correto. Portanto, nós para tratarmos as queimaduras solares, se elas forem ligeiras, tivermos apenas um eritema, dor, portanto devem-se tratar com cremes emolientes, podemos também aliviar os sintomas, por exemplo, com água fria, com compressas com água fria. Se forem mais graves, portanto, segundo ou terceiro grau, aí já é recomendável realmente consultarem algum serviço de saúde, nomeadamente algum médico dermatologista, em que terão que ser aplicados cremes, por exemplo, com corticoides, antihistamínicos e anti-inflamatórios.
Vale a pena recordar aqui alguns sinais a que as pessoas devam estar atentas para se fazer algum despiste do cancro de pele? Sim, é importante, ou seja, é uma altura do ano também que a pessoa tem a pele mais exposta e que é mais fácil de ver e nomeadamente as outras pessoas verem-nos. É recomendável que toda a gente olhe para si mesma, veja os seus sinais, ver se os seus sinais sofrem alterações, mas nesta altura, e portanto eu recordo que é importante nós também pedirmos a alguém para ver aquelas partes do nosso corpo que não se conseguem ver. Pronto, se a pessoa não, mesmo que não vá ao médico, convém fazer um registro desses sinais. O que é importante ter em consideração nos sinais, o que é importante nós termos em alerta? Isto perguntam muitíssimas vezes, não é? Portanto, é um sistema que é o ABCDE, em que o A quer dizer a assimetria, portanto, se metade do sinal for diferente da outra metade, é um sinal de alerta. O B, o bordo, portanto, o contorno deste sinal, se é uma bolinha regular, tudo bem. Se tem irregularidades, também é um sinal a ter em conta. C, a cor, portanto, se um sinal for muito escuro ou se tiver várias cores no mesmo sinal, também é um fator a ter em conta. E D, a dimensão, portanto, se ele tiver mais do que 0,5 centímetros, também para ter em conta. Para terminar, é a elevação ou a evolução. Portanto, se ele estiver elevado ou se estiver a aumentar, também temos que ter cuidado e deve ser visto por um profissional de saúde. Claro. Obrigada, Luís Uva, pelos seus esclarecimentos. Boa noite.